Os dinossauros não foram o único grupo dominante de répteis durante a Era Mesozoica. Bem acima dos céus oceânicos, profundamente dentro das florestas, atravessando os sistemas de rios e lagos, e os altos penhascos e cânions do planeta durante esse tempo, voavam os pterossauros, ocupando os céus onde um dia as aves iriam planar. Você já deve estar familiarizado com a imagem icônica de um pterossauro de crista longa, Pteranodon, planando sobre as ondas, pegando um peixe infeliz com seu bico longo, semelhante ao de uma cegonha. Mas há muito mais do que isso. A ciência moderna nos provou que os pterossauros vêm em todas as formas e tamanhos, pois havia um número incrível de nichos ecológicos para eles explorarem, sendo alguns dos únicos e certamente entre os maiores vertebrados voadores de sua época. Durante seu longo tempo neste planeta, os pterossauros variaram desde pequenas criaturas, semelhantes a morcegos conhecidas como Anurognathides, até os colossais Asdarchides, as maiores criaturas voadoras que já viveram. Espécies como Pterodactylus, Dimorphodon e Rhamphorhynchus dominavam as encostas e sistemas de água costeiros do Jurássico. Enquanto curiosidades menos conhecidas como Leptostomia, Afrotapigera e Aramborgiania representavam algumas das criaturas mais extravagantes que já respiraram. Neste documentário, faremos uma análise aprofundada de algumas dessas incríveis criaturas, das maiores às menores, das mais estranhas às mais icônicas, das mais antigas às mais recentes. Vamos investigar como essas criaturas se parecem, como vivem suas vidas e como sabemos tudo isso. Junte-se a nós em uma viagem ao Mesozoico para explorar o mistério e a maravilha dos pterossauros. Pterossauros. Um equívoco comum sobre os pterossauros é que eles eram dinossauros. São de fato arcosáureos, ou membros do clado arcovertebral Metatarsalia, um agrupamento taxonômico que também contém dinossauros, aves e crocodilianos, o que significa que os dois grupos são distantes relacionados. Mais especificamente então, os pterossauros faziam parte de um clado separado dentro disso, que continha os arcosáureos, conhecido como Pterosáurea, que continha mais de 20 famílias distintas em mais de 100 espécies individuais. Alguns pterossauros eram realmente minúsculos, do tamanho de um pássaro canoro, bem diferentes dos gigantes répteis predadores que tendemos a imaginar. Já os maiores eram verdadeiros monstros. Os maiores pterossauros conhecidos, os Asdarchids, possuíam envergaduras de 10 metros que superavam até mesmo as maiores aves modernas. Assim como os dinossauros, muitas espécies de pterossauros foram descritas como cobertas por uma camada de filamentos macios, o que indica que esses répteis aéreos provavelmente eram criaturas de sangue quente. Os pterossauros voavam usando braços alongados modificados, nos quais, estendendo-se da ponta da asa até cada membro traseiro, crescia uma série de fibras musculares. Essas fibras que formavam as asas de cada pterossauro eram conhecidas como actinofibrilas, que eram capazes de se reorientar para se adaptar às mudanças na corrente de ar na qual o pterossauro voava. No entanto, a maestria biológica do pterossauro vai além das asas. Em fevereiro de 2022, 2 espécimes muito bem preservados do pterossauro Wucongopteride com Pengopterus da China foram descritos, causando grande alvoroço. Essas criaturas foram encontradas preservadas com bolotas de comida regurgitadas, similares às de corujas modernas, ao lado delas em uma laje de rocha fossilizada. Corujas modernas normalmente regurgitam ossos, pelos, escamas e qualquer outra matéria orgânica que não conseguem digerir. Isso foi uma prova conclusiva de que as criaturas pré-históricas que provavelmente ocupavam os nichos ecológicos de aves de rapina, como as corujas, também estavam fazendo a mesma coisa milhões de anos antes.
Os dois espécimes de Cumpengopterus que foram encontrados juntos devem ter vivido lado a lado em um lago florestado no meio da China Jurássica quando morreram, ou foram mortos, caindo neste lago e gradualmente sendo cobertos por sedimentos, permitindo essa alta qualidade de preservação. A partir da preservação dessas criaturas com suas pelotas de comida regurgitadas, podemos especular sobre outra possível característica desses mestres dos céus florestais. Eles podem ter tido estômagos de duas partes. Para produzir pelotas de comida, as criaturas geralmente precisam de mais de um estômago. Um para digerir a comida comestível, o outro para armazenar material de resíduos que não pode ser digerido, que é finalmente forçado a sair de um trato digestivo poderoso. A presença desses palatos aponta para alguns pterossauros potencialmente possuindo essa característica, que por sua vez é uma prova adicional de que há muito que não sabemos sobre as criaturas que são tão sinônimas com nossa visão e conhecimento dos dinossauros e do Mesozoico. Assim como seus primos distantes, os dinossauros, os pterossauros, também fizeram sua estreia evolutiva no período Triássico, que durou aproximadamente de 251 a 201 milhões de anos atrás. A primeira evidência que temos de verdadeiros pterossauros vem das fases finais do período Triássico, de cerca de 229 milhões de anos atrás. Mas para entender a história deles, ainda precisamos voltar mais no tempo. Antes da recente análise de um fóssil muito importante em 2020 por Martin Escura e colegas, a história evolutiva dos pterossauros era essencialmente desconhecida. Eles tinham muito pouca ideia de como essas criaturas podem ter aparecido no planeta. Os fósseis em questão eram de um pequeno arcosauriano bípede e semelhante a um lagarto chamado Lagerpeton, um animal com aproximadamente 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de altura. Conhecido por várias amostras de fósseis, incluindo pedaços de um crânio, alguns ossos da pelve, membros anteriores e posteriores, podemos determinar que o Lagarpedon tinha membros posteriores peculiarmente longos, dando-lhe a aparência de algo como um pequeno canguru réptil. Ele tinha pés longos com dígitos de tamanhos diferentes e desiguais, muito diferente dos dinossauros e pássaros. Taxonomicamente, Escura e sua equipe colocaram o pequeno Lagerpetan e seus parentes muito mais próximos dos pterossauros, pois eles de fato compartilham várias características anatômicas com seus descendentes aéreos. A ponta afunilada e sem dentes da mandíbula inferior, a posição dos antebraços e até alguns restos do cérebro do Lagerpetan determinaram que esses animais diminutos têm muito em comum com os pterossauros. As evidências sugerem que eles possivelmente têm uma ligação direta. Como um bípede terrestre encontrou seu caminho ao longo de uma jornada evolutiva, que um dia resultaria no poderoso Quetzalcoatlus, no entanto. Acredita-se também que o Lagarpeton e seus parentes mais antigos podem ter sido arborícolas, vivendo nas árvores de forma similar a muitas espécies atuais de primatas ou roedores. Suas longas patas traseiras permitiriam saltar pelos galhos em busca de comida. Mas o que acontece quando essas árvores se tornam cada vez mais raras? O que acontece com os pequenos animais que dependem de saltar de árvore em árvore para sobreviver? Uma possibilidade é que, à medida que as árvores se tornam mais escassas nas áreas habitadas por Lagarpetan, o pequeno réptil precisa percorrer distâncias maiores e, por isso, desenvolveu um mecanismo de planagem. Uma vez estabelecido, isso poderia ter resultado na primeira ocorrência de voo vertebrado motorizado na Terra, originando os primeiros pterossauros verdadeiros. Talvez o tempo dirá. Alguns dos primeiros pterossauros a evoluir no final do Triássico, na esteira do Lagerpetan, foram os eudimorphodontídeos. Esses pterossauros costeiros de cauda longa eram pequenos, com o maior tendo aproximadamente o tamanho de um pequeno gavião. Foi a família Eudimorphidae que lançou as bases para o que viria ao longo dos períodos Jurássico e Cretáceo, como potencialmente uma das primeiras famílias estabelecidas de verdadeiros pterossauros que teriam cruzado os cursos de água e faces de penhascos do Triássico.
Dizemos potencialmente, pois há algum debate sobre se essas criaturas eram de fato verdadeiros pterossauros ou se eram um grupo totalmente separado, conhecido como Eoterosaurs. Em um estágio tão inicial, pode ser difícil para os cientistas discernir com precisão a qual espécie pertence onde em uma ordenação taxonômica de organismos. Criaturas como o pequeno Carniadactylus eram representantes desta família, no entanto. Este é um bom exemplo de pterossauros possuindo dentes complexos, com mais de uma presilha, que permitia à criatura mastigar sua comida de forma mais eficaz. Essa comida provavelmente teria sido peixe costeiro, um alimento básico na dieta de muitos pterossauros durante o Mesozoico. A família foi ampliada, com pterossauros como o maior Austriodactylus, cuja cabeça emplumada pode ter suportado uma protuberância, usada para exibição entre outros membros da espécie. Cassincorhamus, ainda maior, nativo do que é agora os Alpes suíços, do final do período Triássico, teria sido um caçador rápido. Novamente completo com uma crista inicial, usada para exibição, enquanto pegava sua presa da superfície da água em pleno voo. Ao longo do Triássico, os Eudimorphodontídeos foram acompanhados por pterossauros dimorfodontídeos, como o Calestiventus, o pequeno pterossauro acrobático com o grande bico e dentes serrilhados voltados para fora. Em vida, ele pode ter se assemelhado a um pássaro de bico grande, como um calau, enquanto rastejava pelas rochas pontiagudas e faces de penhascos de sua casa, no Triássico de Utah, em todas as quatro patas, antes de voar pelos brilhantes cursos d'água para caçar. Seu correspondente europeu era o Botanosaurus italiano, um voador muito pequeno e provavelmente ágil, com uma cauda relativamente longa e flexível. É provável que o Botanosaurus, além de se alimentar de peixes, também passasse boa parte do tempo nas copas das árvores, cavando os galhos em busca de insetos saborosos. O maior enigma pterosauriano do Triássico, no entanto, vem de uma pequena criatura chamada Phascina erlipteris. Se as criaturas anteriores eram pequenas, esta é verdadeiramente minúscula. Com uma envergadura estimada de apenas 25 centímetros, Phascina erlipteris foi descoberto no Brasil e descrito em 2010 como um insetívoro arborícola que teria sido capaz de voar. Originalmente descrito com confiança como um pterossauro, devido às semelhanças biológicas, como a forma dos membros anteriores e a natureza oca dos ossos, a afirmação encontrou adversidade, pois descobriu-se que o Phascinorlipturus tinha uma tíbia e fíbula não fundidas. Isso seria único entre todos os pterossauros conhecidos, o que sugere que este pequeno animal pode ter divergido do grupo principal que produziu os pterossauros muito mais cedo, colocando-o em um pequeno ramo diferente desta árvore. Teremos que esperar para ver onde se encontra a verdadeira história familiar do Phax interlipterus. Os começos modestos dos pterossauros alcançaram um novo patamar durante o período Jurássico. Em todo o globo, os pterossauros começaram a espalhar suas asas, literal e figurativamente, conquistando novos ambientes e cantos do mundo. Eles se tornaram uma visão comum nos céus do Mesozoico, dando origem a algumas das primeiras criaturas icônicas, conhecidas pela ciência e pelo público em geral. Uma das primeiras novas espécies de pterossauros a surgir no início do Jurássico foi o Dimorphodon, uma espécie comumente presente em livros populares, filmes e outras mídias paleontológicas, tornando-o um dos pterossauros mais famosos. O Dimorphodon tinha um crânio grande e asas amplas. Estas características nos permitiram aprender muito sobre como este pterossauro do tamanho de um falcão pode ter vivido. O Dimorphodon recebeu esse nome devido a seus dois tipos de dentes, longos e cortantes na mandíbula superior e curtos na inferior. Isso, combinado com os poderosos membros musculosos possuídos pelo Dimorphodon, levou os cientistas a discernir que o pterossauro provavelmente levava um estilo de vida terrestre, tão confortável saltando em todas as quatro patas para pegar répteis e insetos quanto estava no ar, voando acima para procurar comida.
Os céus do Jurássico testemunharam a primeira evolução de uma das mais pitorescas famílias de pterossauros do Mesozoico, os Rhamphorhynchids. Além de abrigar o famoso Rhamphorhynchus, a família reivindicava muitas outras espécies icônicas de pterossauro, como Sordes e o Scaphognathus. Esses pterossauros tinham dentes afiados e longas caudas rastejantes. Temos um conhecimento extenso sobre os Rhamphorhynchids, graças aos numerosos espécimes perfeitamente preservados que os cientistas desenterraram e descreveram. Pegue o Rhamphorhynchus em particular, por exemplo, uma criatura bem conhecida com um longo focinho e dentes serrilhados que se encaixam. Muitos espécimes dele estão tão bem preservados que até mesmo alguém desconhecido com répteis fósseis poderia discernir como essa criatura teria aparecido em vida. Com a envergadura de 1,8 metros, o pterossauro deslizava sobre as águas da Alemanha Jurássica, capturando peixes com sua boca cheia de dentes afiados e serrilhados. Esses dentes longos formariam uma armadilha inescapável para os peixes azarados que caíam vítimas do Rhamphorhynchus, tornando-o um predador eficiente. Menos especializado que algumas formas bizarras do Cretáceo, o Rhamphorhynchus era visto como uma espécie de gaivota réptil grande, um generalista costeiro perfeitamente adaptado à vida em voo. Talvez o mais bizarro dos pterossauros do Jurássico eram os Aneurognatídeos. Parecendo algo entre um sapo, um morcego e uma coruja, criaturas como Aneurognathus, Gealopterus e Leuopterus estavam entre os menores pterossauros. Cobertos por uma penugem filamentosa que isolava as criaturas das frias noites jurássicas, onde caçavam insetos em pleno voo, semelhante aos bacuraus e andorinhões modernos. Seus grandes olhos permitiam que vissem claramente à noite, enquanto voavam pelas florestas atrás dos muitos insetos alados com os quais compartilhavam o ambiente. O mais famoso dessas criaturas é, sem dúvida, o Aneurognathus. Com suas asas largas e longos bigodes, ele estava perfeitamente adaptado ao estilo de vida que levava nas florestas do Jurássico tardio da atual Alemanha. Os filamentos semelhantes a pelo nas asas dos Aneurognátides teriam abafado as batidas de asas dos pterossauros na floresta, facilitando a aproximação de insetos sem ser ouvido ou visto. O final do Jurássico também deu origem ao pterodáctilo, um dos pterossauros mais famosos da época. Com envergadura de pouco mais de 1 metro, este foi o primeiro pterossauro a ser reconstruído cientificamente. Em 1800, Johann Hermann restaurou o pterodáctilo como uma criatura peluda, semelhante a um morcego com uma enorme membrana alada. Foi de fato Hermann quem inicialmente discerniu que os pterossauros devem ter sido capazes de voar com seus membros, que devem ter sido suportados por algum tipo de estrutura alada entre os dedos. Embora ele estivesse bastante distante com sua reconstrução inicial, devemos a ele grande parte do nosso conhecimento sobre a aparência dos pterossauros em geral. Estudos do tamanho e proporções dos anéis escleróticos do pterodáctilo, anéis de osso, encontrados nos olhos de muitos vertebrados que suportam o próprio olho, mostraram que o animal era diurno, ativo durante o dia e dormindo à noite. Conhecemos a espécie incrivelmente bem. O pterodáctilo crescia durante toda a vida, como evidenciado pelos diversos espécimes de adultos e filhotes desenterrados na Alemanha. Com base na estrutura do bico e dos dentes, também podemos deduzir que o pterodáctilo era um piscívoro que complementava sua dieta com invertebrados marinhos, como cefalópodes, nativos das ondas de água do Jurássico alemão e das costas. No Cretáceo, os pterossauros evoluíram em diversas formas e tamanhos peculiares. Embora muitos ainda se parecessem com pterossauros reconhecíveis pelo público, vários se tornaram mais extravagantes e irreconhecíveis. Estranhos filtradores, colossais predadores de topo e piscívoros de pescoço longo não eram incomuns entre eles, pois se espalharam pelo globo junto com seus primos dinossauros. Não podemos fazer um vídeo sobre pterossauros sem mencionar seu representante mais icônico, o poderoso Pteranodon.
habitando as costas do Mar Interior Ocidental dos Estados Unidos da América, um grande mar interior situado no que um dia se tornaria a América do Norte Central, cerca de 85 milhões de anos atrás. Este governante do céu media 5 metros de ponta a ponta da asa e provavelmente se alimentava de peixes, mergulhando atrás de sua presa com asas dobradas imensamente poderosas, como os cormorões e gansos modernos. Até mesmo esses gigantes tinham que estar atentos. Abaixo deles espreitavam mosasauros, gigantes répteis marinhos que poderiam facilmente representar uma ameaça letal para um pteranodon desavisado. Através do Mar Interior Ocidental, Pteranodon estava longe de ser o único representante do clado Pterossauria. O bizarro, mas ainda reconhecível Nitosaurus também vagava por esses céus costeiros, e certamente era fácil distingui-los dos contemporâneos Pteranodon. No topo do crânio de Nyctosaurus, que também tinha uma envergadura impressionante de 2 metros, comparável às águias e cegonhas da Terra moderna, estava uma das cristas mais extravagantes vistas em todo o pterossauro. Um enorme poste, com mais de meio metro de comprimento, projetava-se do lado superior do crânio de Nyctosaurus, de onde outro poste brotava horizontalmente na metade do primeiro. Inicialmente, pensava-se que o Nyctosaurus usava essa crista como uma enorme vela, com uma membrana de pele esticada sobre ela, mas nenhuma evidência fóssil apoia essa teoria. É mais provável que o pterossauro usasse a enorme crista em exibições de acasalamento elaboradas, com os machos de cristas maiores e mais coloridas ganhando o direito de acasalar. O Nyctosaurus provavelmente voava como um albatroz moderno, planando por longas distâncias sem bater as asas, como um método de conservar energia e percorrer longas distâncias enquanto pescava peixes na superfície do Mar Interior Ocidental. Durante o Cretáceo, peculiaridades estavam evoluindo em outras partes do mundo. Nas áreas pantanosas da Argentina, um pterossauro de pescoço longo e envergadura de aproximadamente 1,5 metros estabeleceu residência. Frequentemente reconstruído com a cor rosa brilhante de um flamingo, acredita-se que o pterodóstro viveu uma vida semelhante a ele. O que distingue o pterodóstro de outros pterossauros do Cretáceo é seu modo de se alimentar, caminhando em águas rasas. Essa criatura bizarra teria baixado a cabeça nas ondas que batiam, peneirando o sedimento com seus dentes longos, semelhantes a cerdas. Um dos pterossauros mais altamente derivados e especializados, o pterodóstro teria sido capaz de separar invertebrados da lama e sedimento abaixo, permitindo que a água excessiva simplesmente passasse por suas mandíbulas como um flamingo moderno. Análises dos anéis esclerais revelam que o pterodóstro era um animal predominantemente noturno. Embora bastante pequeno para um pterossauro do Cretáceo, certamente teria sido uma visão alarmante enquanto se curvava sobre a água, movendo suas longas mandíbulas de esquerda para a direita. Pterodóstro era o que passou a ser conhecido como um pterossauro tenocasmatide, uma família caracterizada por sua predileção por água, tanto doce quanto marinha, enquanto voavam com asas finas e longas sobre as ondas. Este foi um grupo bem-sucedido de animais durante o Cretáceo, e exemplos da família podem ser vistos em todo o mundo. A China era especialmente rica em tenochasmatids, abrigando várias espécies, incluindo Forfexopterus, Moganopterus e Bepiaopterus. Em outras regiões durante o Cretáceo, um grupo de pterossauros evoluía superando qualquer dinossauro conhecido em peculiaridade. Conhecidos como Asdarquids, esses eram verdadeiros titãs entre as fileiras dos pterossauros. Conhecemos diversas espécies de Asdarquid, incluindo algumas faces bem conhecidas. Gigantes como Quetzalcoatlus e Hatzicopteryx já apareceram na mídia mainstream, e o primeiro é popular entre o público como resultado. É o maior pterossauro conhecido, com tamanho comparável a um pequeno avião. Um crânio colossal era sustentado por um pescoço longo e poderoso, no base do qual estava situado um corpo comparativamente pequeno para o seu tamanho. Possuía asas gigantes que, apesar da aparência desproporcional do animal, provavelmente permitiam o voo.
Algumas teorias se opõem a isso, no entanto, e existem argumentos que afirmam que os maiores asdártides, como o Quetzalcoatlus, não podiam voar de maneira alguma, e em vez disso caminhavam pela dramática paisagem do Texas no Cretáceo em todas as quatro, pegando animais menores ou vasculhando como um abutre réptil gigante. No final do Cretáceo, gigantes asdártides surgiam globalmente. O poderoso Volga Draco habitava o que um dia se tornaria a bacia do rio Volga na Rússia. O Canadá reivindicou o titânico predador aéreo Criodracon. O aterrorizante Arambordiania, uma criatura mais alta que uma girafa, habitava o que é hoje a Jordânia, e o apropriadamente chamado Aerotitan voava através das montanhas e costas da Argentina. Essas criaturas são tão grandes que seriam facilmente capazes de pegar um pequeno ou bebê dinossauro como presa fácil, enquanto desciam dos céus em suas asas colossais. No entanto, nem todos os asdarquides eram tão massivos, e muitos fósseis descobertos representam criaturas de tamanho mais modesto. Radiodactylus é uma dessas criaturas, que provavelmente tinha apenas uma envergadura de cerca de 1,5 metros, muito distante de seus primos Quetzalcoatlus e Arambordiania. Este pterossauro menor foi descoberto no Texas durante a construção de uma usina nuclear. Provavelmente vivia um estilo de vida semelhante a alguns dos maiores asdarquídeos, procurando comida no chão e voando mais raramente do que alguns dos pterossauros mais acrobáticos e de menor estatura do Jurássico e Triássico. O Texas estava submerso pelo mar na época em que o Radiodactylus existia, o que significa que ele deve ter vivido nos penhascos ou praias que deveriam cercar a área. Os cientistas continuam desenterrando asdarquídeos. Em 2017, uma criatura foi descrita com base em grandes fragmentos de ossos do pescoço. Ainda sem um nome científico, essa criatura é carinhosamente chamada de gigante mongol. Um enorme mongoliano como Darkid que habitou as selvas exuberantes e pântanos do que hoje é o árido deserto de Gobi. Como em toda a paleontologia, quanto mais espécimes são encontrados, mais aprendemos. Acredita-se que alguns desses dinossauros colossais eram mais adequados para um estilo de vida frugívoro, alimentando-se das numerosas frutas que evoluíram durante o Cretáceo. Se isso for verdade, um bom análogo moderno para algumas dessas criaturas pode ser o casuar, grandes parentes do emu que vivem no sudeste asiático e no norte da Austrália. Essas aves gigantes, tão agressivas quanto são, se alimentam principalmente de frutas e complementam suas dietas com invertebrados, bem como pequenos mamíferos e répteis. Os mais extravagantes dos pterossauros do Cretáceo foram, sem dúvida, os tapajáridos. Muitos desses pterossauros de pequeno a médio porte ostentavam uma elaborada crista de cabeça curvada, provavelmente usada em exibições de acasalamento vibrantes e complexas. Talvez o exemplo mais extremo seja o Tupandactylus, uma espécie bastante grande de tapajóram brasileiro, com uma crista realmente muito grande. Esta crista era composta de queratina, o mesmo material dos cabelos e unhas humanas. Proposto como outro comedor de frutas, o Tupandactylus provavelmente prosperava em colônias no topo dos penhascos de um exuberante ambiente de lagoa costeira. Embora as cristas provavelmente tenham tido um papel na exibição, elas também podem ter sido usadas para enviar sinais e mensagens para membros da mesma espécie, ou talvez as marcas nas cristas fossem usadas para um Tupandactylus poder reconhecer outro em meio a um céu cretáceo movimentado. O Afrotapajara é outro exemplo notável do que teria sido um pterossauro muito impressionante. Habitando os deltas de rios tropicais do Marrocos Cretáceo, a aparição de Afrotapajara no registro fóssil coincide com a aparição das primeiras plantas floríferas. Talvez este mestre do ar de cores vivas se alimentasse dos frutos frescos dessas plantas. A fama dos tapajáridas entre os anais da biologia dos pterossauros é que um deles pode ser o menor pterossauro conhecido pela ciência até agora. Dizemos pode ser,
pois há algum debate sobre se o Nemicolopterus era realmente um tapajaride, mas era pelo menos um asdarcoide, parte de um grupo mais amplo que incluía tanto os coloridos tapajáridas quanto os poderosos asdarquides. O Nemicolopterus era minúsculo, medindo apenas 5 semperos de comprimento com uma envergadura de 25 semperos. O único espécime conhecido pela ciência era um subadulto, próximo de atingir seu tamanho total. Essa minúscula criatura provavelmente voava pelas florestas do início do Cretáceo na China, capturando insetos em pleno voo e complementando sua dieta com frutas. Com ele vivia uma variedade de incríveis pterossauros. Vivia nas sombras dos muito maiores Moganopterus e Leondingopterus, bem como uma diversa seleção de dinossauros como o Cianotyrannos, um grande terópode. No entanto, a bizarra diversidade dos pterossauros do Cretáceo não parou por aí. Olhe para o Leptostomia, por exemplo. Este era um pterossauro não muito diferente em termos de plano corporal de alguns dos gigantes Asdarchids, mas tinha apenas 50 centímetros de altura e não era um parente direto. Esses pequenos pterossauros possuíam bicos longos e sondadores, semelhantes às aves de vadeio atuais. De maçaricos ou catadores de ostras, por exemplo. Provavelmente, essas pequenas criaturas viveram em áreas úmidas costeiras e lodaçais, junto com famosos dinossauros gigantes como o Spinosaurus. Usando seus longos bicos para sondar o sedimento por invertebrados à beira d'água. Os sunguripterídeos, conhecidos por fósseis desenterrados na Ásia e na América do Sul, são igualmente estranhos aos olhos humanos. Essas criaturas, novamente semelhantes aos asdarquídeos, eram bastante grandes, e muitos provavelmente eram predadores aquáticos. Eles viviam e caçavam nos rios do Cretáceo, capturando peixes de água doce e invertebrados com bicos afiados e voltados para cima. Seus crânios também tinham cristas elaboradas, dando-lhes uma aparência facial bizarra em comparação com alguns pterossauros de visual mais modesto que conhecemos. Criaturas como os Sumeripterus, Domeshodactylus e Lonchognathosaurus eram exemplos deste grupo, que podem ter se assemelhado a aves aquáticas, como gaivotas, mergulhões e pernilongos. Outro grupo de pterossauros que certamente vale a pena explorar na última parada deste tour são os grandes ornitocerídeos, semelhantes a albatrozes. Alguns desses mestres pré-históricos das nuvens eram realmente grandes. Um dos maiores ornitocerídeos conhecidos, com uma envergadura de cerca de 8 metros de largura, era o Tropionatus. Outros, como Ornithocheirus, Mitunga e Arthrodactylus, eram conhecidos por terem cerca de 4 ou 5 metros de ponta a ponta das asas. O que torna essas criaturas especiais são suas asas muito longas em relação ao tamanho do corpo. Assim como um albatroz moderno, sugere-se que essas grandes criaturas teriam migrado muitas milhas, possivelmente até mesmo ao redor do globo, para se reproduzir ou achar novas áreas de alimentação. Esse alimento teria incluído os peixes dos mares do Cretáceo, que só percebiam as enormes mandíbulas curvas, fechando-se quando já era tarde demais. Pense na diversidade entre o mundo das aves hoje. É racional pensar que muitos pterossauros teriam ocupado nichos evolutivos que associamos às aves modernas, sendo o maior grupo de vertebrados voadores da época. São conhecidas espécies carnívoras grandes, espécies piscívoras oceânicas, espécies frugívoras que habitam florestas e pequenas espécies de vadeadores. O mundo dos pterossauros vai muito além do que é visível. Muitos de nós reconhecerão o Pteranodon retratado nas franquias Jurassic Park e Jurassic World, criaturas escamosas e semelhantes a morcegos, obstinadas na agressão e na matança. Como sempre, o mundo natural é bem mais matizado. Estamos apenas começando a conhecer as muitas espécies diferentes de pterossauro que existiam. Eles estão nos apresentando um vasto mundo de conhecimento.
Claro, deve ter havido pterossauros que foram perigosos, mas isso não representa todo o grupo de animais. Provavelmente, muitos desses animais eram tímidos e reservados, habitando às sombras de criaturas maiores. Quase tão diversos quanto os dinossauros com os quais viveram e evoluíram, os pterossauros certamente são tão interessantes quanto seus famosos primos.